Yes. Aleluia, vamos orar pelo pregador, aleluia. Aleluia, eita Deus, tremendo, culto está maravilhoso, está tremendo, né? Deus está trabalhando, está operando, né? Cadê o pregador, Jesus? Aleluia. Levanta as mãos para cá, para Deus completar o maná para nós ir sair para casa cheio, né? Aleluia, la passuri andarabás, remanto da cama andaraçá e obedência, ando comandaço, de que andarabaço, nagaço de cama andaraçá e andarabaço, estique de que andarabaço e andarabás, te que mandaraçá, nagaço de cantarabaço e cantarabaçá. Espírito Santo de Deus, abençoa teu filho, Pai. Coloque a palavra na boca do teu servo, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouva, papai. Se for conserto, manda conserto. Se for bênção, manda bênção, Pai. Mas faz a tua vontade. Usa teu filho, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se aceitar, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje, um pouco mais do que abençoado, um pouco especial. E logo mais, depois da palavra, depois da mensagem da palavra, nós temos que celebrar a ceia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Vou tentar ministrar em meia hora, mas se passar não fique bravo não. Amém? Peço que os irmãos, Glória a Deus. eu peço que os irmãos que trouxeram suas espadas, amola ela, Aleluia. lá no livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco, uma palavrinha hebraica, né? Que é numérica, número 5. Pentateuco, Penta. O quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Pode ficar sentado, irmão. Em paz. Sei que a hora já se passa. Glória a Deus. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, Glória a Deus, aleluia, meu Deus. mas que os irmãos abrem os seus corações para receber a palavra, a semente. Eu sempre gosto de ressaltar que aqueles que pregam a palavra, eles são representantes e são ministros do céu que semeia a semente que é a palavra em seu coração. Só que, como diz a palavra, Mateus 13:19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca a semente que foi semeada em seu coração. É verdade, Jesus. E eu peço que os pais que têm seus filhos dão uma segurada aí em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 8, os 3 primeiros versículos eu vou estar lendo. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, os 3 primeiros versículos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com o juramento aos seus
antepassado. Aleluia, Deus. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iria obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrarem que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, aqui no livro de Deuteronômio, né, Moisés instruindo ao seu povo, veja que no versículo 1, ele já está dizendo, ó, tenham cuidado de obedecer toda a lei. Ou seja, a lei aqui são os 10 mandamentos que foi dado a Moisés no Monte Sinai, escrita, né, nas pedras de tábua pelos dedos de Deus. Então Moisés só está ressaltando ao povo para que obedeça toda a lei. Mas o objetivo e o princípio de obedecer a lei do Senhor é como diz o texto, para que vocês vivam. E olha aqui, por mais que esse povo, né, que Moisés guiou, né, no deserto, e todo mundo já conhece a história, que Deus usou o seu servo Moisés para tirar o seu povo por mais de 400 anos de escravidão do Egito, liderado por Faraó. Só que Deus, ele libertou esse povo através de Moisés e levou para o deserto. Meu Deus. Veja que no início do versículo 1 é para que tenha cuidado de obedecer toda a lei para que vocês vivam. Ou seja, Deus, ele não enfeita muito, ele não enrola muito não, ele é direto e objetivo. Aleluia. É, papai. Obedece os mandamentos do Senhor ou perece. Aleluia. Para Deus não tem meios termos. E veja que no finalzinho do versículo 3 é bem claro que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Deus. Então vejamos aqui que tem uma alusão da antiga aliança com a nova. Esse texto que eu acabei de ler de Deuteronômio capítulo 8 tem uma alusão e uma semelhança à nova aliança. Por dois motivos. Primeiro, Deus, ele usa Moisés, liberta o povo da escravidão de Egito nas mãos de Faraó e leva para o deserto. Segundo, o propósito de Deus levar o povo ao deserto é para humilhá-lo, colocando à prova para ver a intenção se obedecesse o Senhor ou não. Ou seja, Deus queria ver o que estava no coração daquele povo. Aleluia. Porque Deus, ele libertou esse povo do Egito e não foi brincadeira não. Todo mundo conhece a história de Êxodo, que Deus manifestou o seu poder, a sua glória e a sua grandeza, Aleluia, Deus. enviando 10 pragas no Egito. E a maior manifestação
da majestade e da glória de Deus sobre a bênção desse povo quando foi libertado do Egito e levado para o deserto, foi Deus sustentar esse povo, né, do maná do céu, e a presença do Senhor era com esse povo através das nuvens durante o dia por causa do calor e o fogo durante a noite por causa do frio. Aleluia. Então foi a maior manifestação e do poder de Deus, tanto enviando as 10 pragas no Egito para libertar o povo, e depois trazendo o povo ao deserto, e a glória de Deus, o favor de Deus, através do seu povo na manifestação das nuvens e do fogo. Aleluia. E sustentando esse povo com o maná do céu. Ou seja, Deus enviava pão e carne para alimentar esse povo. Mas antes que Deus alimente esse povo através do maná do céu, foi necessário Deus querer conhecer a intenção do coração do povo, se realmente esse povo era grato à presença do Senhor. Aleluia. Deus queria reconhecer a gratidão pelo que Deus fez, tanto no Egito e no deserto, para ver a intenção. Será que depois da maravilha e da grandeza de Deus de libertar da escravidão do pecado, levar para o deserto e Deus colocar esse povo à prova? Porque muitas das vezes, né, a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã, Deus, Ele quer ver o que realmente há dentro do meu coração e do seu coração. Aleluia. Se realmente a gente ama ao Senhor, independente da circunstância. Glória. Oh, aleluia. E veja que a única maneira de Deus provar o coração do homem, para ver se realmente o ama, que é obedecer na sua palavra, é colocando à prova. Por isso que Deus levou esse povo ao deserto. Deserto, lugar aonde não há nada a não ser areia, a não ser terra, a não ser calor durante o dia e frio durante a noite. Aleluia. Um lugar que não tem vegetação, não tem plantação, nem água brota, não tem nada. Aleluia, glória. E trazendo para os dias de hoje, nós que estamos na presença de Deus, buscamos, caminhando na sua presença e fazemos a sua obra. Muitas das vezes é necessário que Deus prova o meu coração e o seu coração, Aleluia. para ver a intenção, o que há no nosso coração. Ou seja, será que a gente só permanece na presença de Deus e faz a sua obra quando tudo vai bem? Meu Deus. Quando não falta nada? Jesus da glória. Quando tudo está certo, quando tudo está preenchido, quando tudo está suprido. É forte, Jesus. Mas muitas das vezes, se Deus coloca a gente no deserto, para ver a intenção do nosso coração, para ver o que realmente é dentro do nosso coração, para ver se há gratidão, e se independente da circunstância, eu não saio da presença de Deus. Tendo ou não tendo, eu continuo. Aleluia. Recebendo ou não recebendo, eu continuo na presença de Deus. Glória. Lugares altos, lugares baixos, eu continuo fazendo a obra do Senhor. Glória, glória. Talvez no momento algum de nós pode estar no deserto, onde não acontece nada, Eita Deus, olha aí. onde a gente não vê nada acontecendo na nossa vida. Oh, aleluia. Como diz aqui em Deuteronômio capítulo 8. A intenção de Deus levar eles para o deserto é para ver a intenção do coração, se obedece ou não, se ama ou não. Aleluia. Mas alguém pode dizer, mas eu obedeço ao Senhor.
Agora, perante a luz da palavra, será que verdadeiramente obedecemos ao Senhor? Andamos na sua presença através da obediência? Será que nós, como os cristãos nos dias de hoje, porque sabemos que o evangelho, né, perdeu a sua credibilidade, o evangelho, além de ser escandalizado, né, virou circo de palhaço. Será que realmente nós podemos dizer que ama ao Senhor? Porque Deus, ele não ouve a questão dos lábios, da declaração que amam verdadeiramente ao Senhor, mas a intenção do coração, ou seja, ações e atitude, comportamento e conduta. Oh, glórias! Porque se você quer ver um povo rebelde, leia Êxodo. É verdade, Jesus, é verdade. Não só um povo rebelde, mas ingrato. É verdade, Jesus. Santo de Israel. E trazendo para os dias de hoje, do jeito que o evangelho é pregado, do jeito que o evangelho é proclamado, será que realmente esse povo que se diz evangélico, que se diz cristão, ama o Senhor, obedece ao Senhor? Meu Deus, aleluia. Porque em Mateus 15, versículo 8 e 9, Jesus fala para aquele povo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de normas e regras ensinadas por homens. Então Deus não está interessado na aparência e nem na confissão dos lábios. Deus, ele olha por dentro, dentro do coração. Porque foi o Senhor que nos criou e formou o nosso coração. Aleluia. Salmo 33, versículo 15. Foi o Senhor que formou o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Glórias. Ele formou o nosso coração e conhece a intenção do coração. Aleluia. E veja que no prefácio do texto, eu não sei como está na Bíblia dos irmãos, que a tradução da minha Bíblia é NVI, a Nova Versão Internacional, está falando sobre disciplina. Aleluia. O que Moisés escreve aqui no Senhor, aqui na sua palavra, é a disciplina do Senhor. Porque Deus estava usando Moisés para direcionar o povo à terra prometida, a terra que manda leite e mel. Aleluia. Mas só poderia alcançar a promessa do Senhor dessa terra que manda leite e mel através da obediência da sua lei e do seu mandamento. É verdade, Jesus. Porque nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então está falando sobre disciplina. E trazendo para os dias de hoje é muito sério. Porque muitos estão vivendo o evangelho como se o Senhor não estivesse com eles. Aleluia. Muitos estão dizendo que são cristãos, mas vivendo uma vida como se não estivesse com Cristo. Deus da glória. É, Jesus. Aleluia, glória, glórias. Muitos dos nossos meios estão no engano, estão perdidos, não entenderam o que é o evangelho. Não entenderam o que é o evangelho. Não compreenderam o sentido do viver cristão. Porque são milhares de evangélicos e cristãos, só que você não vê mudança de vida. Meu Deus, aleluia. Você não vê mudança. São evangélicos, são cristãos, mas você não vê a diferença do ímpio, do justo e do ímpio. Meu Deus, aleluia. Você não sabe qual é quem. Quem é ímpio, quem é justo. Porque não tem novo nascimento. Vive uma vida como se o Senhor só existisse só na palavra. Né? Leva uma vida com Deus, faz a obra com Deus, se Deus não olhasse, se Deus não se importasse. Se enganam eles. Aleluia. Porque no Salmo 33, versículo 13 e 14, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. E do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Glória a Deus. Em Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando maus e bons. Ou seja, quem leva uma vida na prática do mal, Deus está observando, Deus está vendo. Quem leva uma vida para o lado do bem, Deus também está observando e Deus também está vendo. Oh, glórias. E não importa quanto tempo você tem de evangelho, quanto tempo você tem de cristão. Porque para Deus não existe tempo. Aleluia.
Hebreus 12. Hebreus 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto diante dos olhos de Deus. Tudo está descoberto e oposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Em Lucas 12, 2 diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a se tornar conhecido. Aleluia. E Daniel 2, 22 diz que ele conhece o que já está em trevas e com ele mora a luz. Então, se a disciplina do Senhor nesse texto de Deuteronômio capítulo 8, Deus nessa noite está trazendo nós a se sujeitar à sua disciplina. Glória a Deus. Glória. Porque, amado, se nessa noite a gente vai ser disciplinado e eu estou incluso no meio, eu não fujo do texto, começa por mim primeiro, é porque Deus nos ama. Aleluia, Deus. Porque em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não se magoe com sua repreensão. Porque o Senhor disciplina quem ama, assim como faz ao filho de quem quer o bem. Glórias. E Hebreus 12, versículos 5 e 6 diz assim: vocês não receberam a palavra de ânimo que ele dá a vocês? E aí ele torna a dizer novamente: meu filho, não se magoe com a disciplina do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ou seja, eu e você, como nós aceitamos o Senhor, passamos a ser filho. Porque toda a humanidade é criação do Senhor, mas passa a ser filho, de acordo com João 1,12, aqueles que o receberam e creram em seu nome, tornaram o direito de ser chamados filhos de Deus. É a primeira condição. A segunda condição afirmativa de eu e você ser filho é Romanos 8, versículo 13. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Então toda a humanidade é criação do Senhor. Mas para ser filho, tem que crer em seu nome e receber Ele como seu Senhor e seu Salvador. Glória. E se deixar guiar pelo Espírito. Oh. Aí você pode perguntar, mas o que é ser guiado pelo Espírito? É ser guiado pela palavra. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus e a sua palavra é um só. O Espírito Santo, a sua palavra é um só. Glória a Deus. Em João 6,63, Jesus fala que a carne não tem nada o que se aproveite, mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. Glória a Deus. Agora, a alusão e a semelhança que eu disse no começo da antiga aliança com a nova, repara bem, que esse povo foi levado para o deserto para passar 40 dias. Mas por causa da rebeldia e da incredulidade e da ingratidão, passaram 40 anos. Meu Deus. Agora, Glórias. o maná aqui era o pão e carne que Deus mandava do céu, que só sustenta o corpo físico. Por isso que a história diz que no deserto morreu mais de 2 milhões de pessoas. E nem mesmo Moisés, que guiou o povo, entrou na terra prometida. Viu a terra e morreu imediatamente. Porque o povo era tão rebelde, tão ingrato, que Moisés perdeu a paciência. E quando Deus ordenou para ele tocar na rocha, ele se enfureceu e bateu na rocha. Aleluia. Aleluia. Deus. E a rocha simboliza Jesus. Glória. Aleluia. Porque Jesus é a rocha Meu Deus. que dá firmamento à igreja
e que nos sustenta. Aleluia, glória, glória. Deus ordena a Moisés tocar na rocha, ele fere a rocha. Eita A glória. rocha sai água. Jesus é a rocha porque ele é firmeza. E Jesus também é água. Jesus é a rocha porque Jesus fala em Mateus 7, versículo 24 e 25: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Viu a chuva, correr os rios, soprar o vento e deu contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces firmados na rocha. A rocha representa Jesus. Então, se você está em Jesus e pratica a palavra, obedece a palavra, vive a palavra, você está firmado na rocha. Então a tempestade pode vir, a chuva pode vir, os ventos podem bater, você pode até balancear, mas você não cai. Você é sustentado, porque você está firmado. As plantas do seu pé estão firmado na palavra. E se está firmado na palavra, está firmado na rocha. E se está firmado na rocha, está firmado em Cristo. Mas só pode estar firmado na rocha, que simboliza Cristo, se obedece a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo. Glória a Deus. Se vive realmente a palavra. Porque nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Jesus é água, porque João 7,38: se crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vai jorrar água. E essa água simboliza o Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo. Porque a maior manifestação que alguém é cheio do Espírito Santo não são os dons espirituais. E o movimento pentecostal fez uma confusão. Que só é cheio do Espírito Santo se você tem a manifestação dos dons. Principalmente o de línguas. De falar em línguas. Mas a maior manifestação de ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. Porque Jesus é que está dizendo: quem crê em mim, conforme diz essa Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, você será cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E a alusão e a semelhança dessa passagem com Jesus, voltando lá, Deus leva esse povo rebelde, usando Moisés como guia, ao deserto, para passar 40 dias, para por causa da rebeldia, da ingratidão, passar 40 anos. Aí para você ver que quem vive a palavra, que obedece a lei, os seus mandamentos, e deixa ser guiado pelo Espírito, que é a palavra de Deus, passa 40 dias. Aleluia. Então a alusão aqui, a semelhança, vamos voltar para Jesus. Em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, quando Jesus vai de encontro a João Batista para ser batizado nas águas, João Batista tem que pedir: eu preciso ser batizado por você, você vem a mim? E aí Jesus fala: não, deixe assim, para que se cumpra a justiça. Aleluia. Mas que justiça é essa? A palavra. Glória. Por quê? Porque Jesus dá o exemplo. E aí João Batista batiza Jesus, e quando Jesus sai das águas, né, o Espírito de Deus, né, repousa sobre Jesus numa forma de uma pomba. E aí o Senhor clama do alto céu: esse é meu filho amado, enquanto eu me agrado. Só que imediatamente no capítulo 4 de Mateus, o Espírito Santo leva o deserto. Meu Deus. Oh, glória. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Meu Deus, é forte. Da mesma forma que na antiga aliança não foi Satanás que levou o povo para o deserto, foi o Senhor. Meu Deus, aleluia. Então aprenda, crente, que muitas das vezes, lugar de dificuldade, Aleluia, glória. a tribulação que alguém pode estar passando, eu não sei o que se passa na sua vida, só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Muitas das vezes
é Deus, não é Satanás. Aleluia. Meu Deus. Jesus é Deus, sim ou não? É sim. Aleluia. Aleluia. Mas para o Pai não importa. Tinha que ser provado. Aleluia. Para quê? Para saber a intenção do coração. Santo de Israel. Aleluia. Para saber a intenção do coração. Leva para o deserto onde não tem nada. Meu Deus. Aonde não tem nada, deserto, não tem nada de bom. O que tem bom no deserto? Não tem nada. Só calor durante o dia. Só tempestade de areia. Meu Deus. Eita, E um frio absurdo durante a noite. Meu Deus. Jesus. Não tem vegetação, não tem planta, não tem fruta, não tem legume, não tem nada, não tem água. Jesus passa 40 dias. 40. Não é 10 e nem 30, é 40. Meu Deus. E muitas das vezes nós com 3, 4, 5 horas não aguenta ficar sem comer. Santo de Eita, meu Israel. Deus. Eita glórias. É disciplina do Senhor. Para mim e para você. Para os novos convertidos e nós que somos velhos, só para relembrar Glórias. que a caminhada não é fácil. E não é fácil porque Deus, ele só tem compromisso com o crente se o crente tem compromisso com a palavra. Eita, papai. Glórias. Não é à toa que morreram mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Por causa da rebeldia. Eita, Deus. Buraco na terra se abriu, engoliu gente. Deus enviou serpente venenosa. Deus leva o povo da antiga aliança para o deserto. E Deus também leva Jesus para o deserto. O Espírito Santo. Meu Deus. Para ver a intenção do seu coração. E aí você vai entender a humildade de Jesus. Porque quem não tem humildade não chega a lugar nenhum. Então se você quer chegar em algum lugar, seja na vida, ou seja no reino de Deus, tenha humildade. Porque aquele que é a criação de todas as coisas, se submeteu ao maior exemplo de humildade. Aleluias. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. E seja a atitude de vocês ao mesmo de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não quis ser igual a Deus, era algo que devia ser apegado, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo e tornando semelhante aos homens. E achado na forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Glórias. Jesus foi levado ao deserto e passou 40 dias. E no final dos 40 dias aparece o tentador. Meu Deus. Satanás, o diabo. Eita, pai. E aí os irmãos conhecem a história de Mateus 4,3. Se tu és filho do homem, transforma essa pedra em pães. Aí no versículo 4, Jesus dá a resposta a Satanás: olha, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. É a mesma alusão de Deuteronômio capítulo 1, versículo 3. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Glórias. Então Jesus provou através da obediência da palavra. O que nos sustenta, nos firma, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus sabia que aquele pão só alimentava o físico e não a alma. Aleluia, meu Deus. Como o povo no deserto, sustentado pelo maná, pão e carne descia do céu, só alimentava o corpo, mas não alimentava o espírito. Porque a única coisa que alimenta o espírito é a alma, é a palavra do Senhor. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas o povo, por causa da rebeldia, da ingratidão, não submeteu a lei e os mandamentos do Senhor. Porque no versículo 1 de Deuteronômio 8 está dizendo: olha, tenha cuidado de obedecer toda a lei, para que vocês vivam. E a maior prova que mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Aleluia. Porque não quis se submeter à lei do Senhor, os mandamentos de Deus.
Então a disciplina para eu e você aqui hoje. Se nós continuar na igreja, fazendo a obra, mas não se submete à palavra, nós pode perecer, irmãos. Esse livro aqui de Deuteronômio é só uma lembrança, é só uma disciplina, é só uma exortação para nós nos dias de hoje. Aleluias. Aqui na antiga aliança o povo foi rebelde, mas Jesus, através da obediência, trouxe salvação. Aleluias. Esse povo rebelde foi destruído, mas Jesus, através da obediência, traz perdão de nossos pecados e salvação de vida eterna. É difícil? É, mas nós temos que perseverar. Temos que perseverar na palavra. Glória a Deus. Para ver realmente se eu e você amam o Senhor. E a única forma do crente saber se realmente pode dizer, não, eu amo a Deus, João 14, 21. São palavras de Jesus. Quem tem os meus mandamentos e os guarda é este que me ama. Aleluia. São palavras de Jesus, não é do pastor Rogério, não. Em João 14, 23, aquele que guarda a minha palavra é este que me ama. Essas palavras não são minhas, mas são do meu Pai a quem me enviou. Então não é a declaração, eu te amo, Jesus. É se você obedece, se você vive e se você pratica. Porque, como eu gosto de dizer, se o cristão, se aquele que diz que é evangélico, mas não quer se submeter à palavra, ou seja, não quer levar uma vida conforme diz as Escrituras, é um religioso. Está enganando a você mesmo. Está enganando a você mesmo. Porque, como eu sempre falo e repito, evangelho é para ser vivido e cristianismo é para ser praticado. Ou seja, tem que ter praticidade de vida. Aleluia. Se eu sou evangélico, mas eu não obedeço ao evangelho, eu sou religioso. Se eu diz que eu sou cristão, mas eu não pratico a sua palavra, eu sou mentiroso e em mim não está a verdade. Como diz Tiago 1,22, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Aleluia. Mas o maná do deserto, os antepassados comeram e morreram. Mas Jesus, que é a sua palavra, Ele é o pão da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo aqui em Deuteronômio comeu o maná, mas desfaleceram, morreram. Só que quando você vai para João no capítulo 6, os irmãos conhecem a história que Jesus ele multiplica 5 pães, 2 peixinhos, alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus enche a barriga de todo mundo. Só que Deus é amor. Ele quer salvar. Ele não quer suprir só as suas necessidades. Deus supre nossas necessidades. Mas Deus ele quer salvar. E para salvar, tem que ser através das palavras de vida eterna. E aí Jesus começa a pregar. Só que a multidão já estava com a barriga cheia, já estava satisfeita. Não quis ouvir as palavras de vida eterna. Não quis. Porque no versículo 60, João 6,60, os discípulos lá, né? Jesus conhece as intenções do coração. E aí onde falou assim, mas que palavras são duras, quem há de suportá-la? E aí Jesus conhece a intenção do coração, isso vos escandaliza, no versículo 61. E aí no 63 ele conclui. A palavra é vida e espírito, a carne não tem nada que aproveite, mas a palavra que eu vos digo é espírito e vida. E aí João 6, 48 ao 58, olha o que Jesus fala. Ele não fala, ele afirma, eu sou o pão da vida. Aleluia a Deus. Os antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram.
Eu sou o pão, aqui está o pão vivo que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória. Porque esta carne é meu pão, que eu darei a vida pelo mundo. Aleluia. Glória. Olha a afirmativa de Jesus. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. E aí ele volta a recitar Deuteronômio, capítulo 8. Mas os antepassados de vocês comeram maná, mas morreram. Aí ele declara, olha, todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Santo. E se alguém se alimenta desse pão, viverá eternamente. Glória, glórias. Porque esta carne é o meu corpo que eu darei pela vida do mundo. Só que os judeus, né, os fariseus, a elite religiosa conspiraram. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Aí no versículo 53 ao 58, continuando o texto, Jesus diz assim, olha: em verdade eu vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Glórias. Porque todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Oh, aleluia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aleluia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Pois da mesma forma que o Pai me enviou, eu vivo por causa do Pai. Glória, E aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Aleluia. Para você ver a semelhança, a alusão de Deuteronômio capítulo 8, narrando que tenham cuidado de obedecer toda a lei para que vocês vivam, porque eles estavam no deserto. O Senhor pôs a prova para ver a intenção do coração, e depois o Senhor sustentou com maná. Aleluia. Mas infelizmente, apesar de eles comer esse maná, eles morreram, e foram mais de 2 milhões de pessoas, fora mulheres e crianças. Mas na nova aliança, Jesus é a palavra e é o pão da vida. Aleluia. E é o pão que sustenta, é o pão que dá vida e vida eterna. Ele é o pão da vida. Quando ele fala em João 8,52, João 6,52, que este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E vocês conhecem o textuário da Bíblia de João 3,16 ao 18, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas por meio dele salvá-lo. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, verdadeiramente, Jesus é o pão, mas esse pão não é físico, esse pão é espiritual. Ele é o pão que dá a vida. Porque em João 6,32, Jesus declara assim, olha, não foi Moisés que deu o maná do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão. Aleluia, Deus. E aí João 6,33, aí Jesus diz assim que o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E quem deu a vida pelo mundo? Jesus Cristo. Glórias. E aí Jesus declara mais uma vez em João 6,35 que eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim nunca terá fome, aquele que vem a mim nunca terá sede. Aleluia.
Então, se eu e você quer se saciar e não ter fome e nem sede, temos que ir até Jesus e permanecer em Jesus. Aleluia. Porque o exemplo aqui desse povo que foi guiado no deserto por Moisés, Deus o alimentou com maná do céu, mas morreram e não herderam a terra prometida que mana leite e mel, por causa da rebeldia, da desobediência e dos seus pecados. Mas o texto está dizendo, né? Deuteronômio 8:1, tenham cuidado de obedecer toda a lei e os mandamentos para que vivam. Aleluia. Então o propósito de eu e você colocar a palavra em prática, viver uma vida pela palavra, é que nós tenhamos direito à vida eterna. É verdade. Vida nessa terra a gente tem, mas um dia ela vai se acabar, irmão. É verdade. A gente só não sabe o dia e a hora da nossa morte. Santo de Israel. Mas aquele que procura viver a palavra, como diz João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 8:51, Jesus diz, na verdade vos digo, quem obedece a minha palavra jamais verá morte. Em João 5:24, aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou, não será condenado, mas terá a vida eterna, porque já passou da morte para a vida. Aleluia. Lembra de Lázaro, João capítulo 11, que quando Jesus vai de encontro a Lázaro, que já estava morto há 4 dias, em João 11:39, Jesus fala assim, olha, remova a pedra, remova a pedra, tira a pedra. Só que Marta retruca com Jesus, uma palavra contrária. Mas Senhor, já cheira mal, já há 4 dias. Meu Deus. Mas quem é que dá a palavra? É o homem ou é Jesus? Porque por mais que Jesus é homem, era o Filho de Deus, Oh, glória. o único verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque 1 João 5:20, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Em João 11:39, Jesus manda remover a pedra, manda tirar a pedra. Aleluia. Só que Marta não crê. Ela não crê. Aleluia. Ela fala, Senhor, já cheira mal. Só que ela esqueceu que Jesus é a ressurreição da vida. Oh, glória. Aleluia. Só que João 11:40 ele diz, olha, eu já não disse, se crês verás a glória de Deus. É forte, Jesus. Aleluia. Lembra de Abraão e Sarai, Gênesis capítulo 18. No versículo 14, Deus faz uma promessa a Abraão: tu terás um herdeiro. Mas Sarai ri, porque ela não crê. Como é que ela vai crer? 90 anos de idade, Jesus da ciclo glória. menstrual fechado. Abraão veio de guerra, não tem ereção e nem ejacula, não tem como. Mas quem fez a promessa foi o homem ou foi o Senhor? Oh, glória. Gênesis 18:14, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Muitas das vezes as nossas dificuldades que passamos e enfrentamos, eu não sei qual é o momento que você está enfrentando, que aos seus olhos é impossível, mas Mateus 19:26, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Lucas 1:37, nada é impossível para o Senhor. E João 11:40, se creres verá a glória de Deus. Mas se creres, porque o apóstolo Paulo declara em Efésios 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente muito mais que tudo o que pedimos ou pensamos. Então Jesus fala, olha, tira a pedra, remove a pedra. Eita, Ela pai. retruca. Meu Deus. Aí no versículo 43, Jesus dá um brado: Lázaro, sai para fora. Eita, papai. Morta há 4 dias, não é 2, não é 3, é 4. Jesus da glória. Eita, Deus Mas vai tem que ver. ressuscitar. Glória, eu creio, Jesus. Porque quem chega ao encontro da morte é o autor da vida. Jesus. Deus De Romanos 4,17, o Deus que
dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe, como Meu se já Deus. existissem. Oh, glórias! Quem vai de encontro à morte, Lázaro, 4 dias, é o autor da vida. Não é Eita, qualquer um. pai. Por isso que ele é o pão da vida. Por isso que ele é o pão que eu e você devem comer. Glória a Deve Deus. se saciar. Coisa boa, papai. E o pão de Jesus não engorda não, gente. O que engorda é o glúten. Não tem engorda mesmo, deixa a barriga grande. Mas o pão de Jesus não, o pão de Jesus é espiritual. Aleluia, Jesus. Oh, Quanto glória. mais você come, mais você é Alimenta cheio do tua igreja, Espírito. glória. É, Quanto papai. mais você come, mais você fica cheio de Deus. Amém. Quanto mais você come, mais você fica cheio da palavra. Então toda palavra ao contrário, todos aqueles que não acreditam na sua fé, cai por terra, irmãos. Santo Você tem que de crer na tua Israel. palavra. A opinião alheia, ó, deixa falar o que for. É verdade, O Jesus. cristão tem que crer na palavra. Maravilha, papai. Não precisa crer na palavra ao contrário do homem e da mulher, não. Glória! Vai aqui na Bíblia, ó, na Bíblia. Santo Que Jesus é o autor da É, vida. papai. Fala, Jesus. Aleluia. É triste. Oh, glória. É triste de ver as pessoas desistindo da presença do Senhor. Enche o Largando a vaso, obra. Jesus da glória. Por qualquer coisa. Hoje mesmo, irmão, 3 horas da manhã, ali embaixo, ali esperando o ônibus para poder ir trabalhar. 3 horas da manhã. Jovem, 3, 4 jovens com bebida. E o mais vergonhoso, uma mocinha. Deveria ter uns 16 anos no máximo. É, parça. Eu era crente. Meu Deus. Agora eu não sou mais. Mas eu não fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo. Mas hoje eu não quero mais saber de Jesus. E com uma latinha de cerveja na mão. E a vida que segue. Mas se ela perde a vida ali naquele momento? Meu Deus. De madrugada na rua. Quando ela vai? Ela deixou os caminhos do Senhor. Aleluia. Conheceu, mas deixou. Santo, santo. Só que mal ela sabe É o Senhor dos que Exércitos. Provérbios 8, versículo 35 e 36 diz assim: todo aquele que me busca recebe favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Quem me deixa ama a morte. Aquele que conheceu o Evangelho, aqueles que seguiu o caminho de Cristo, mas por algum motivo desistiu, está amando a morte. Meu Deus. Mas nós que persevera, por mais difícil que esteja, estamos amando a vida, ainda recebemos favor do Senhor. Aleluia. Que a gente nem merece. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, de Efésios 2:8. Oh, glórias. Não é por obras, para que nem se vanglorie. Santo de É Israel. triste. Aleluia. Então aquele que se aproxima do Senhor, recebe a vida e o favor do Senhor. Recebe a vida e o favor do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas glória, quem me glória. deixa é triste, porque o texto está dizendo, ama a morte. Então aqueles que deixam o caminho do Senhor, está correndo para a morte, está abraçando a morte, está amando a morte. É verdade. Porque como eu disse, o dia da morte vai chegar para todos, a gente não sabe. É verdade, Jesus. Aleluia. E você que está sem Jesus, tu vai para onde? Porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Porque eu creio nessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Porque se a gente não crê, a nossa fé é em vão. Estamos aqui só brincando de ser É religioso. verdade, Jesus. Então é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Eu creio, meu Deus. Oh, glória. Mas crer não é só acreditar. É acreditar, mas perseverar. Através do quê? Da obediência. Da integridade, da fidelidade. Ou seja, de procurar viver, de procurar praticar. É fácil? Não. Porque por isso que muitos estão no oba-oba. Verdade. Por isso que muitos desfalecem, muitos estão fracos, debilitados. Porque levam uma vida de qualquer jeito. Aleluia. Faz a obra de qualquer jeito. E Deus só tem compromisso quem tem compromisso com a palavra. Quem não tem compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso com ele. Deus só pode ser na minha vida e na sua vida se nós somos diante da sua palavra. Aleluia. Glórias. Não tem receita mágica. Não tem boca larga.
O caminho é estreito. Foi Jesus que falou que o caminho é estreito, irmão. O negócio é muito sério. Para nós encerrar aqui. É Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus fala assim, ó. Entra pela porta estreita. Apertado é o caminho que conduz à vida. Mas são poucos que entram por lá. São poucos, ele está dizendo. São poucos. Aí no 14 ele fala que a porta larga e o caminho amplo que leva à perdição, são muitos que entram por ela. Isso é Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Agora vai estreitar mais ainda. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22. Jesus estava numa cidade, povoando e ensinando, seguindo a Jerusalém. E aí perguntaram assim, Senhor, são os poucos os que serão salvos? Aí Lucas 13, 24, olha a resposta de Jesus. Esforça-se. Aleluia. Esforçam-se Oh, glória. para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a verdade. Muitos tentarão e não conseguirão. É palavra de Jesus, né? Não é de mim não. Aleluia, glória, glória. Jesus está falando que tem que se esforçar. Por quê? Porque Jesus fala em Mateus 11, 12 que o reino dos céus é tomado à força e quem usa da força se apoderar dele. Eu e você tem que lutar até o fim. E enquanto Jesus não vir e a morte também não chegar na nossa porta, temos que perseverar, temos que lutar, temos que persistir, temos que insistir. O que é perseverança? É perseverar, é não voltar para trás, é não desistir, é não largar, é não parar. Aleluia, É continuar. Tá devagarinho igual uma tartaruga? Continua, irmão. Doendo, chorando, tendo ou não tendo, lugares baixos, lugares altos, empregado ou desempregado, continue, irmão. Oh, aleluia, glória. Continue. Aleluia, glória. Que a luta é grande. Glória a Deus, aleluia. Lucas 21, 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Santo de Israel, aleluia. E Apocalipse 14, 12, para nós encerrar. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem ao Evangelho de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aleluia. Lembra que eu falei que o texto fala sobre disciplina? Apocalipse 3, 19 diz: repreendo e disciplino aquele que o ama. Por isso, sejam diligentes e se arrependem. Glória a Deus, aleluia. Não foi à toa que morreram mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Por quê? Porque não quiseram se arrepender. Então é sério, irmão. O que foi escrito na nova aliança serve de lição para nós na nova. Isso é um exemplo para aqueles que vivem rebeldia. Isso é um exemplo para aqueles que querem viver uma vida com Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Aleluia, glórias. Obedece os mandamentos e a lei para que vivam ou vão perecer. É difícil? É. Por isso que Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da fé. Aleluia. E Romanos 1, 16, 17, que eu não me envergonho do Evangelho de Deus, que é o poder, a salvação para aquele todo que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça desde o início ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aleluia. Aí Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas 3,11. Não é a lei. Nenhum homem será justificado pela lei, mas o justo viverá da fé. Hebreus 10,38. O meu justo viverá da fé, mas se retroceder, meu espírito não se agradará dele. Então o segredo do Evangelho, irmão, é perseverar. Porque aquele que desistir, aquele que se afastar, deixar, parar, o espírito dele não se agradará. Amém? Nem só do pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aqui, vou oportunidade em nome de Jesus. Agora vamos estar celebrando a ceia do Senhor, né?